recebemos apenas uma pergunta da plateia, que foi formulada pela Regineide Maria de Azevedo, estudante da UniRN. Ela foi direcionada ao palestrante, ministro Luiz Roberto Barroso, e foi feita a pergunta para o senhor. Ministro, qual a sua opinião acerca da judicialização da internação compulsória do toxicômano, à luz da dignidade da pessoa humana e da efetividade constitucional? Renato, eu precisaria de outra palestra para responder a essa pergunta, que é muito boa e muito difícil. Eu morro de medo de pergunta, eu preciso dizer a vocês. Eu tenho uma experiência trágica nessa matéria. Há muitos anos atrás, eu fui participar de um evento numa universidade americana, convidado por uma colega minha de faculdade, e era um evento sobre índios, que não era um tema que eu dominasse particularmente. Mas era um seminário relevante, eu queria participar, então eu estudei, e o seminário era para discutir a proteção constitucional dos índios no Brasil. E eu comecei a estudar aquilo, tinha que estudar um pouco mais do que direito, quem sabe só direito não sabe nem direito. Portanto, li um pouco de antropologia e tal. É muito complexa a questão indígena, não dá para você aprender em algumas semanas. E então, eu escolhi o seguinte, isso foi na década de 90. Havia uma questão que envolvia a demarcação das terras dos Yanomamis lá no norte do Brasil. Havia problemas de garimpo, havia problemas de soberania, havia problemas de responsabilidade penal. Então, eu peguei as grandes questões que envolviam os Yanomamis e fui lá na minha apresentação e falei sobre isso. Era uma apresentação relativamente curta, e eu, então, apresentei a questão dos Yanomamis no Brasil. E quando eu acabei de falar, num evento que era um evento enorme, tinha populações nativas de todo o mundo, quando eu acabei de falar, eu tinha esgotado todo o meu conhecimento sobre temas indígenas. E aí levantou-se uma pessoa na plateia, em pele vermelha, um índio preservado em pleno corpo físico, diria Caetano Veloso, e levantou-se e disse: professor, eu ouvi com muito interesse a sua explicação sobre a questão dos Yanomamis, mas o senhor não falou nada sobre a situação dos Kayapós no Brasil. E eu, portanto, gostaria de saber o que o senhor acha da situação dos Kayapós. E eu preciso confessar que eu não só ouvi pela primeira vez a palavra Kayapós, como não tinha a menor ideia de qual era o problema dos Kayapós no Brasil. E aí, eu não sei, um certo sangue frio que a gente desenvolve depois de estar muito tempo no sereno, eu falei: olha, quem se propõe a fazer uma apresentação pode percorrer uma trajetória de extensão ou de profundidade. Eu escolhi tratar com a profundidade possível o problema dos Yanomamis no Brasil. Agora, para, em poucos segundos, eu lidar com a dramática questão dos Kayapós no Brasil, eu não tenho nem como começar. Então, isso vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu jurei que eu nunca mais me meteria a falar sobre temas que não estivessem, digamos, do meu sangue, ou pelo menos da minha rotina. Essa questão da internação compulsória e da sua relação com a dignidade da pessoa humana, ela é complexa. A dignidade da pessoa humana, tal como eu a trabalho, ela envolve 3 elementos. O primeiro elemento é o valor intrínseco de todas as pessoas. Todo mundo tem um valor intrínseco, em si mesmo, que é a noção kantiana, de Kant, de que nenhuma pessoa deve ser tratada como um objeto, nenhuma pessoa deve ser tratada como um meio para a realização de fins públicos ou de fins alheios. Essa é a ideia de valor intrínseco. O segundo elemento da dignidade da pessoa humana é a autonomia. É o direito que cada pessoa deve ter à sua autodeterminação, a fazer as suas escolhas existenciais, a viver de acordo com as leis que esta pessoa dá a si mesma, que também é extraído da ideia kantiana
de que a dignidade significa que cada pessoa deve, ela própria, ditar, de acordo com a sua consciência e a sua moral, as regras da sua conduta. Mas há um terceiro componente na ideia de dignidade da pessoa humana, um pouco mais complexo, que eu, quando escrevi, chamei de valor comunitário. As pessoas que vivem em comunidade têm a sua dignidade conformada também por certos valores sociais. O Estado tem o dever de proteger determinados direitos fundamentais. Eu, no exercício da minha autonomia, não posso matar quem passe no meu caminho e eu não goste. Portanto, o Estado tem o dever de proteger determinados valores sociais, tem o dever de proteger determinados direitos fundamentais e, eventualmente, tem dever de proteger a pessoa contra ela própria, que é o que justifica a obrigatoriedade do cinto de segurança, é o que justifica a obrigatoriedade do capacete na motocicleta, é o que explica a obrigatoriedade da vacina, ou da vacinação, quando haja uma epidemia. Portanto, eu acho que em situações em que esteja caracterizado que este indivíduo possa representar um risco, ou para terceiros, ou para si próprio, a internação pode ser admitida. Eu tenho muitas posições em relação à questão das drogas, inclusive em favor da descriminalização das drogas leves. O grande problema das drogas no Brasil, no mundo em geral, mas no Brasil em particular, foi deflagrado pela disseminação do crack. Porque aí a lógica que valeria para a maconha, ou que valeria até mesmo para a cocaína, fica desregulada, porque o crack tem um efeito devastador em prazo curtíssimo e, portanto, os países em geral ainda não conseguiram equacionar isso adequadamente. A única coisa que eu diria é que, mesmo nos casos de internação, internar não é simplesmente jogar a pessoa num porão e trancar a chave por fora. Internar é investir alguma quantidade de energia propiciando a esta pessoa a chance de recuperação. Apenas segregar essas pessoas sem dar a ela nenhuma chance de sair daquele universo, certamente eu acho que viola a dignidade da pessoa humana. Eu recebi ao total 8 perguntas. Em razão do adiantado da hora, eu vou selecionar mais uma só, para o desembargador Edilson Nobre respondê-la. Ministro, então, como já tivemos essa quantidade aqui, né, ao todo 8 perguntas, o senhor falou que precisa de uma outra oportunidade. Me dá o bolinho que eu falo em 3 minutos, eu passo os anos. E gostaria de ouvir o desembargador Edilson Nobre também. Enquanto ele responde, eu leio aqui. Pode ser assim? Tá certo, pode, claro. Desembargador Edilson Nobre, essa pergunta foi feita pela participante Maria Neri. Ela pergunta: gostaria de saber se o percentual de 20% das vagas vale para os portadores de deficiência física ou se vale a lei de 5% a 20%. Eu aproveito inicialmente para responder, antes de responder a questão, aproveitando uma passagem da palestra do ministro Barroso sobre a questão da verdade. Não é? Nós tivemos aqui um jurista misto de paraibano e potiguar, que foi Mário Mossi Porto, e no seu trabalho A Estética do Direito, ele dizia que a verdade jurídica, como toda verdade científica, era o último equívoco bem-sucedido. Né? A gente não tem... É sempre algo que alguém no futuro vai dizer que estava errado, até porque a ciência é transitória, ela não tem conclusões definitivas. Né? Então, eu queria especificar que não tem uma convicção totalmente contrária à igualdade positiva, às políticas de igualdade positiva. O que eu acho é que elas não podem ser efetuadas sem a observância de determinadas balizas. É isso que eu penso que
E essas 6 balizas, elas são importantes. E quando eu falei da regra da não onerosidade, é porque, para aquela política de ação afirmativa que o Constituinte, as explícitas, consagrou, no artigo 37, remeteu ao legislador. No plano da legislação federal, o legislador pode fazê-lo de 5% a 20%. Para uma política afirmativa que a Constituição não consagrou expressamente, o legislador já foi logo consagrando 20%, quando a própria... Não é só o fato de não ter havido uma consagração na Constituição, é o fato de a Constituição ter regulado a matéria de uma maneira detalhista e que impede uma solução mais ativista, para você considerar. Quer dizer, a Constituição, ela disse, respondendo a um anseio, que o Brasil chegou tarde, não é? A gente olhando um livro que eu acho assim, olha a sociedade brasileira, depois que eu li o livro Coronelismo e Chá de Votos, de Vitor Nunes Leal. Não é? A sociedade brasileira, ela tem ainda um ranço feudal que a Europa do século XVII tinha. Aí você veio, a regra do concurso público, o que você tirou? Você tirou o cargo em comissão, e você tem várias... a disciplina, isso é um princípio da igualdade, essa disciplina foi toda realizada de uma maneira minudente. Será que o legislador poderia quebrantar a pretexto da generosidade da intenção? Então, eu penso que a questão merece uma reflexão muito grande. E digo isso por quê? Porque esta última lei passou naquele momento da anestesia. Foi promulgada antes do começo da Copa do Mundo. É ano de eleição, não vai haver uma ação direta de inconstitucionalidade, e isso vai ter uma suscitação maior no campo do controle difuso. E o controle difuso é lento para que a matéria chegue ao Supremo Tribunal Federal. Também outra questão que eu vejo, e que são questões que, às vezes, o segmento político não quer adotar. O nosso segmento político quer sempre ter uma resposta que agrade a cada dia, mesmo que ele mude a resposta todo dia, ele tem uma resposta diferente. Mas, às vezes, é preciso que o segmento político exale respostas que muitas pessoas não querem ouvir. Né? Eu não vou falar a história de Israel, que tomou uma decisão super favorável à Inglaterra e fez a Inglaterra imperialista tomar conta do Canal do Suez, mas perdeu na opinião pública. A Inglaterra ganhou, ele pessoalmente perdeu. O político brasileiro, às vezes, não gosta de tomar decisões que desgostem um pouco a opinião pública, os segmentos da opinião pública. Passar a palavra, então, ao ministro mais uma vez, por favor. Há muitas perguntas interessantes, eu me penitencio por ser tão objetivo assim nas respostas. A primeira pergunta é se eu acho que o Estado pode intervir na família editando leis como a lei da palmada. Eu acho que, delicado como seja o tema e prudente como deva ser a aplicação dessa lei, acho que ela tem uma finalidade pedagógica, há uma quantidade imensa de violência contra crianças praticadas por pais, padrastos, madrastas, de modo que eu não acho, em tese, negativo. Apenas é uma lei que precisa ser interpretada com razoabilidade. Mas a violência, a agressão, como regra geral, ela é a incapacidade de interlocução. As pessoas só precisam agredir quando não conseguem racionalmente se comunicar. E, evidentemente, não é, como regra geral, esta a relação que deva ter um pai e um filho. E, sobretudo, no universo das pessoas mais humildes, em que a capacidade de interlocução é mais limitada, muitas vezes a violência é a forma da relação, e tentar externamente coibir isso em alguma medida, eu não acho em si uma coisa negativa, embora possa ser, como tudo na vida, interpretada a lei negativamente. Eu tinha duas perguntas nessa linha.
se eu acho que uma reforma política diminuiria a judicialização e se eu acho bom esse destaque do Poder Judiciário ou se eu acho que, em algum momento, isso deve refluir. As duas perguntas são ótimas. Eu acho, certamente, que uma reforma política capaz de baratear o custo das eleições e dar maior representatividade e legitimidade democrática ao Legislativo vai permitir que o Legislativo reocupe um espaço político e de credibilidade na sociedade que ele perdeu, e acho que isso é desejável. Eu acho que o Judiciário vive um momento de protagonismo por vicissitudes da representação política no Brasil. E não acho que este desequilíbrio institucional seja bom. Apenas acho que é melhor o Judiciário atender às demandas sociais que o Legislativo não atende do que ninguém atendê-las. Mas, idealmente, deve ser o Legislativo. Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. Ninguém deve imaginar um mundo governado pelos juízes, governados por uma racionalidade judicial. A vida não é assim. A vida é feita de escolhas, e escolhas devem ser feitas por quem tem um mandato. Portanto, não sou particularmente feliz com esse momento. Por exemplo, no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, em que eu fui advogado defendendo as pesquisas, a legitimidade das pesquisas, a matéria foi aprovada no Congresso Nacional. Houve uma lei que aprovou a Lei de Biossegurança, cujo artigo 5º permitia que os embriões congelados, produtos de fertilização in vitro, que estivessem congelados há mais de 3 anos e que os genitores, quem tinha doado o material, não quisessem mais, que poderiam esses genitores autorizar que estes embriões congelados fossem destinados à pesquisa científica. Isso passou no Congresso, com traço no Ibope. Ninguém debateu essa questão. Porém, quando o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que a norma fosse declarada inconstitucional, produziu-se um debate nacional. Ou seja, o debate no Supremo teve muito mais visibilidade e participação pública do que o debate no Congresso. Evidentemente, não é para ser assim. É uma distorção quando isso acontece. E acho que acontece pelo déficit de representatividade da política hoje. Portanto, é preciso mudar a política, porque é muito melhor que os debates tenham mais visibilidade no Congresso do que no Supremo Tribunal Federal, cujas sessões ainda passam pela televisão. Eu acho que tem muitas coisas boas, eu não sou contrário, tem muitas consequências ruins. Eu sou o único não, somos 11. O único sujeito que diz em casa para a mulher que vai trabalhar e ela pode conferir pela televisão se ele de fato está trabalhando. É uma sensação. A outra pergunta, a justiça... se eu acho que a justiça pode ser um valor objetivo. Caímos na situação da verdade. A justiça não será um valor objetivamente aferível sempre. Acho que em muitas situações, sim. As pessoas na vida têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. E, portanto, reconhecidos determinados fatos como verdadeiros, em muitas situações da vida, será uma operação racional, singela, falar o que é certo e o que é errado. Mas em muitas outras situações, não será assim. Um pouco a ideia do que eu falei, a verdade não tem dono. Portanto, a justiça muitas vezes não será aferível por um parâmetro objetivo, mas existem parâmetros de razoabilidade. Existe o que em filosofia se chama de desacordos morais razoáveis. As pessoas podem pensar diferentemente em relação a determinadas matérias, mas a divergência tem que ser razoável. A legitimidade ou não do casamento de pessoas do mesmo sexo é uma matéria que produz desacordos morais razoáveis. Por que eu acho que a solução é legítima, a que foi dada pelo Supremo?
como bem disse o desembargador Marcelo Navarro aqui do meu lado, é porque não é obrigatório. E, portanto, cada um vai escolher como vai viver a sua vida. Em matérias controvertidas, o melhor que o Estado pode fazer é permitir que cada um viva a sua crença, os seus próprios valores. Agora, o sujeito disser, a minha opção existencial é a pedofilia, eu gosto de fazer sexo com criança. Eu sinto muito, essa não é uma opção razoável. Portanto, a justiça pode não ser objetiva, mas existem parâmetros razoáveis que não são perenes. A ideia do que é certo e errado vai variando ao longo do tempo. Quer dizer, o Código Civil de 16 permitia que um homem anulasse o casamento se a sua esposa não fosse mais virgem. Bom, ninguém imagina que isso possa ser um valor a ser preservado nos dias atuais. Quando eu estava na faculdade, portanto, em outra vida, mas não faz tanto tempo assim, as mulheres desquitadas, o acesso nos tribunais, os concursos para juiz, eles tinham, além das provas, tinha uma coisa que chamava-se investigação de conduta social, que era uma fase do concurso em que se purificava o acesso ao tribunal para ter certeza que não entrasse ninguém homossexual, nem as mulheres desquitadas. Mulheres desquitadas não eram bem-vindas no Poder Judiciário. Isso, nós estamos na década de 70. E, portanto, as mulheres desquitadas eram discriminadas de uma forma que a sociedade considerava aceitável. Portanto, a ideia do que seja certo ou errado, ela vai variando ao longo do tempo. Mas todo país, toda sociedade civilizada tem, em determinado momento e lugar, um conjunto de valores éticos mínimos que ela faz valer. Eu acho que são mínimos, não se deve expandir demais, porque numa sociedade democrática, aberta, o Estado não deve dizer às pessoas, no geral, o que é a vida boa. Cada um tem o seu ideal do que seja a vida boa, mas existem valores mínimos compartilhados sob pena de a vida em sociedade ser impossível. De modo que, em muitos casos, a justiça não poderá ser objetivamente determinada, mas há parâmetros de razoabilidade para reconhecer se ela está presente ou não. E a última pergunta, também difícil, diz respeito à questão das famílias paralelas. Há uma decisão ruim, a meu ver, do Supremo, ruim não, desculpa, há uma decisão da qual eu divirjo do Supremo também, antes de eu entrar, que considerava que um homem casado, que, além de ser casado, vivesse uma união estável com outra mulher, a outra mulher não teria nenhum direitos próprios da união estável, porque aquele homem era casado. Eu não penso assim. Eu acho que o direito não deve fechar os olhos à realidade. Onde ele seja capaz de remediar a realidade, se for o caso de se remediá-la, ele deve atuar para remediá-la. Mas onde não seja possível remediar, não adianta fechar os olhos. E, portanto, se esse homem tinha uma efetiva convivência social com duas mulheres, e não descartando a possibilidade menos comum, mas eu conheço casos de uma mulher ter uma convivência social com dois homens distintos, o que também acontece nessa vida, eu acho que o direito deve reconhecer a existência real dessas relações. Portanto, eu sou a favor, e já me manifestei assim, de que, num caso de morte, por exemplo, um homem que era casado e tinha uma relação estável, de fato, que a pensão fosse dividida entre as duas mulheres. Não estou dizendo que eu acho bom, não estou dizendo que deve ser incentivado, eu só estou dizendo que há uma realidade e que o direito não deve fechar os olhos a ela. Portanto, eu acho que a justiça é uma coisa que a gente deve procurar realizar na maior intensidade possível, sem preconceitos, porque o preconceito significa você ter uma posição formada antes de examinar
os fatos. E se isso é ruim na vida em geral, no direito é imprestável. A minha filha agora está cursando direito. Passou para o segundo período, o que é muito bom que ela está cursando direito, é muito triste porque ela saiu de casa e está morando no Rio, que agora estou morando em Brasília. E aí, diz que o professor perguntou a ela, assim, me diga uma coisa que você tenha aprendido com o seu pai que você considera importante. Ela, para minha alegria, disse assim, nunca formar uma opinião sem ter ouvido os dois lados, que é a regra número 1 de quem pretende viver no mundo do direito, no mundo da formulação de juízos justos e não de juízos preconcebidos. Por mais absurdo que pareça, antes de formar uma opinião, é preciso ouvir os dois lados. Vou encerrar, Renato, com um caso, como eu vejo que tem estudantes aqui, um caso que eu dou no primeiro dia de aula. Eu dou aula no primeiro, segundo, terceiro e quarto período de Direito Constitucional na UERJ, às sextas-feiras. E continuo dando, faz parte da minha vida. Há um caso famoso ocorrido na França, que é o caso do arremesso de anão, que muitos já terão ouvido falar. Então, no primeiro dia de aula, eu conto o caso do arremesso de anão e a célebre decisão do Conselho de Estado francês, que disse que se o anão abria mão da sua dignidade para virar a atração de uma casa noturna e ser arremessado como um objeto de um lado para o outro, se ele, anão, renunciava à sua dignidade, deixava de ser um sujeito de direito para se transformar num objeto, que o Estado deveria intervir para restabelecer a sua dignidade e interditar aquela prática humilhante para qualquer pessoa de ser arremessada. Quando eu acabo de contar essa história, eu então pergunto aos alunos quem concorda com a decisão, e quase todo mundo concorda com a decisão. Em seguida eu digo, só tem um problema. O anão entrou como litisconsorte do lado do estabelecimento, defendendo a prática, e o anão foi até a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para dizer que antes de ser contratado por aquele estabelecimento, ele era um pária social. E que depois que ele foi contratado, a vida dele passou a ter um colorido especial, ele passou a sair, passou a ter amigos, passou a ganhar dinheiro, e que ele nunca tinha sido tão feliz na vida dele, e que aquela decisão proibia ele de continuar a ser feliz e obrigava ele a voltar para o gueto dos anões. E aí, todo mundo para e pensa duas vezes. Eu não estou dando a solução desse problema, porque esse é um problema muito complexo do ponto de vista moral. Mas o fato real é que as pessoas são felizes com coisas diferentes. Cada um é feliz à sua maneira. E, portanto, talvez não seja um poder do Estado impor o modo como as pessoas devam viver as suas vidas contra a vontade delas. Portanto, seja como for no caso do anão, antes de se empolgar com uma solução ou com a outra, é preciso ouvir os argumentos dos dois lados, porque a questão é mais difícil do que parece à primeira vista. Eu agradeço de coração o convite e o carinho de vocês. Obrigado, ministro, mais uma vez. Antes de passarmos a palavra para o cerimonial, para encerramento e realização do sorteio de livro, eu queria agradecer a presença de todos os colegas magistrados, servidores da Casa, advogados, membros do Ministério Público, os colegas que fizeram presente aqui na mesa, Dr. Sérgio Freire, Dr. Walter, desembargador Edilson Nobre, desembargador Marcelo Navarro, ministro Luiz Alberto Barroso, desembargador Luiz Alberto Gurgel de Faria, futuro ministro, e meu colega e amigo de Federal, Marco Bruno. Bom, passo a palavra, portanto, para encerramento. Obrigado. Senhoras e senhores, em nome da Escola de Magistratura Federal do Rio Grande do Norte, esse cerimonial agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde.